A relação do pastor André Valadão e a família do empresário Daniel Vorcaro do Banco Master foi exposta. Valadão, líder da Igreja da Lagoinha, teria recebido uma BMW além de manter proximidade com a família, evidenciada pela participação do filho de Vorcaro como príncipe em festa luxuosa de 15 anos. Ana Paula Valadão soltou o verbo sobre a igreja. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. O Nicolas tentou jogar uma cortina de fumaça em cima dessa história, mas não funcionou. Vamos dissipar a fumaça e falar sério. Vamos falar sério, porque é necessário. Sim, eu acho que tem alguns pontos no que a gente vai falar agora que a gente precisa levar em consideração da importância do que é essa caminhada do Nicolas Ferreira. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, o deputado Rogério Correia denunciando em diversos veículos a ação aí do Nicolas Ferreira, do Vorcaro e da Igreja da Lagoinha, que é a igreja aí do pastor Valadão, da família Valadão, né? Menos da Ana Paula, essa daí foi expulsa. Desculpa, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. E a relação aí do Nicolas, da família Valadão com o Vorcaro é algo muito sério e é algo que pouco estava se explorando até então. Muito se falou sobre a esposa do Alexandre de Moraes, o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, com o Vorcaro, muito vem se sendo falado aí, algumas pessoas estão querendo explorar bastante a relação do Reinaldo de Azevedo, sócio do Reinaldo de Azevedo, também com o Vorcaro, mas pouca gente resolveu prestar atenção em outras figuras. E o que está sendo analisado é que a Lagoinha, de acordo com as denúncias, e inclusive a Damares, né, teve uma grande briga na semana passada, foi noticiado por você, né, Sofia? Que a Damares citou o nome de algumas igrejas que estariam sendo chamadas pelo INSS, que estariam sendo convidadas para a CPI do INSS, e dentre essas igrejas teria também a Igreja da Lagoinha, o pastor da Igreja da Lagoinha estaria sendo convidado a participar disso. O Malafaia não gostou, resolveu reclamar com a Damares, o próprio André Valadão foi reclamar também nas redes sociais. Tem muita coisa aí no meio disso, vamos tentar resumir no máximo 10 minutos aqui, tá? Vou te pedir primeiro, para começar, trazendo a matéria do ICL, a matéria recente, a matéria ótima, que faz um resumo muito bom, falando que deputados acionam o Banco Central para esclarecer a atuação Clava Forte Bank ligado à Lagoinha e qual seria essa relação do que seria esse banco digital, ou seja, um fintech, seria o requerimento detalha a suspeita sobre o uso do nome Bank, ausência de autorização, possível elo com o Banco Master e apuração na CPI do INSS. E aí seria uma fintech, um banco que não é banco, não tem autorização para participar como banco, e daí porque essa empresa estaria, qual é a ligação dessa empresa com a Igreja Batista da Lagoinha, e porque estaria em atuação junto ao Vorcaro. Os deputados federais, pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, e o Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acionaram o Banco Central do Brasil para prestar informações detalhadas sobre a atuação da empresa Clava Forte Bank SA, ligada à Igreja Batista da Lagoinha. O requerimento apresentado com base no artigo 50 da Constituição e nos dispositivos de regimento interno da Câmara busca esclarecer a natureza jurídica da empresa, o alcance real de suas atividades e sua eventual inserção irregular no sistema financeiro nacional. No documento, os parlamentares questionaram se a Clava Forte Bank é enquadrada como fintech ou instituição de pagamento nos termos da regulamentação do Banco Central e cobram esclarecimentos sobre a inexistência de autorização para funcionamento como instituição financeira. Também tem um pedido que o Banco Central informe se a empresa já protocolou em algum momento solicitação formal de autorização para atuar como banco, fintech, sociedade de crédito, sociedade de empréstimo entre pessoas ou qualquer outra modalidade prevista na legislação vigente, bem como status do eventual pedido.
Além disso, o requerimento lista uma série de questionamentos sobre a atuação da Clava no Brasil. Se tem seguros, consórcio, fundo de investimentos privados, investimentos como um todo, e os deputados também querem saber se a empresa opera por meio de plataformas digitais ou aplicativos próprios que permitam essa movimentação de recursos de terceiros. Outro eixo também de investigação que as empresas foram solicitadas aí, o Banco Central foi solicitado sobre a Clava, é entender sobre a ligação direta ou indireta, as contas de liquidação, os arranjos de pagamento, como essas transações são feitas e estabelecidas. Por quê, Sofia? Porque existe dentro desta investigação, e o requerimento ele está anexado a um contexto de pensionistas e fraude do INSS, porque o Banco Master estaria, de acordo com essas investigações, utilizando esta empresa, que é uma empresa ligada à Lagoinha, e há uma suspeita de lavagem de dinheiro sendo utilizado de forma ilícita, um repasse de dinheiro ilícito. Logicamente, é uma suspeita, tudo está sendo investigado, não tem nenhuma prova de que nada errado está acontecendo, só que surgiu essa informação, e o Valadão, o André Valadão, vai ser convidado à CPI do INSS para falar sobre isso. Só que também não é só isso, Sofia, porque o número do telefone do Nicolás Ferreira foi encontrado no contato do Vorcaro. E aí, a cara de felicidade da Sofia é maravilhosa. E aí tem uma outra questão. Existe uma associação de que alguns políticos estariam ligados ao Vorcaro, ao Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e esses políticos ligados ao dono do Banco Master estaria, por exemplo, fazendo articulações para que as previdências privadas, as previdências públicas e privadas aí de alguns estados tivessem privilegiando o Banco Master para esses depósitos. A previdência, por exemplo, de estados como Rio Grande do Sul, previdência de estados como Rio Grande do Sul, perdão, como da Bahia, né, e do Rio de Janeiro. Estava falando do Eduardo Leite, fiquei com o Rio Grande do Sul na cabeça, perdão. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer um trechinho do Valadão, porque Valadão critica, né, o pedido de Damares para a CPI do INSS, inclusive tenta pontuar que o que Damares tentou fazer ali não foi em relação ao INSS, não tem nenhuma relação com o Banco Master, não tem nenhuma relação com fraudes, teria uma relação com disputa de igrejas. Vou pedir para você trazer, porque esse ponto é divertido para a gente ouvir e perceber como eles tentam, né, falar com o seu público. Por favor, Sofia. Não é denúncia profética, não, é fofoca. É inadmissível você falar da igreja do outro. Você não fala da igreja do outro. Tem nada, isso é lorota de falar que é denúncia profética. Isso é a maior balela que eu ouvi nos últimos dias. Eu tenho uma denúncia profética. Você não tem não, meu irmão. Você tem uma fofoca nessa língua do capeta em você. Entende o nível de demência de alguém fazer isso sobre o ministério de alguém. É um absurdo. É fofoca. Não é denúncia profética, não. É fofoca. Pronto, Sophie. Meu Deus, mas ele soltou a franga ali no comecinho, hein? Eu tentei segurar essa Sofia, mas enfim, né? Esse é o líder da igreja da Lagoinha, tá, gente? Essa é a pessoa que representa a igreja da Lagoinha mundialmente, porque, para quem não sabe, a igreja da Lagoinha, ela não está só no Minas Gerais, na região da Lagoinha, mas ela está nos Estados Unidos também, em outros países, tá? Enfim, vou te pedir, Sofia, ao pessoal, né? Descanse. Ai, meu Deus, socorro, né? Daqui a pouco eu vou parar de fazer piada com o Valadão, mas vamos lá, Sofia, tem um deputado, né, um dos deputados que entrou com essa ação, vem falar um pouquinho, e ele deu entrevista há pouco para o Brasil 247, falando sobre essa relação do Nicolás, da Lagoinha. Vamos assistir um pouquinho o que ele fala, por favor? Bora lá. Antes de que venha a CPI, se é que vem, é preciso que a gente coloque olhos em algumas questões que são importantes. Você viu agora
o Renan Calheiros sugerindo fazer uma comissão para investigar e acompanhar a investigação do Banco Master. Eu acho muito interessante essa proposta dele. E hoje, inclusive, o nosso líder do governo no Congresso Nacional, o nosso senador, ele deu uma declaração favorável a essa empreitada aí do Renan Calheiros. Porque, segundo o Renan, tem envolvimento muito claro de figurões do Centrão, ele citou o Lira e o próprio Hugo Mota, como que estivessem tentando voltar atrás na liquidação do Banco Master. Então, isso aí vai pegar fogo no Senado de qualquer jeito. É bom a gente ficar atento a isso. Bem, e a outra questão em relação à CPMI do INSS, que também adentrou nessa questão do Vorcaro, pedindo, inclusive, a quebra do Banco Master, pedindo, inclusive, a quebra do sigilo do Vorcaro e do próprio Banco Master. E nós conseguimos a quebra do sigilo, só que o ministro Toffoli proibiu de que a própria CPMI tivesse acesso e paralisou esse processo. Mas alguma coisinha a gente viu lá, viu, Andréia? Vou dar aqui uma notícia para você boa sobre isso, uma notícia quente, né? Não boa, notícia quente sobre isso. Agora, então... vamos lá. Sabe um deputado aí, muito estridente, que agora resolveu caminhar pelas estradas? Pois é, esse deputado tem o número de telefone dele grudadinho com o Vorcaro e do Vorcaro com ele, viu? É muito estranho que eles se troquem esses telefonemas por aí. É o senhor Nicolas Ferreira, vulgo Chupetinho, como é chamado em Minas Gerais. Ele tem que cuidar e, nessa caminhada dele, andar mais rápido, porque senão a Polícia Federal manda buscar ele lá antes da hora. Porque e essa caminhada, inclusive, é para isso mesmo, né, deputado? Ela tem um papel ali de mudar completamente, dentro das redes dele, mudar toda a retórica de uma narrativa, porque a situação dele está ficando cada vez mais pesada, né? Fake news em relação à questão dos Estados Unidos, onde ele pedia intervenção dos Estados Unidos no Brasil, para que o Trump fizesse com o Lula o que fez com o Maduro. Ele já está processado por isso, eu mesmo processei. A outra fake news, de novo, do PIX, ganhou outro processo, e neste caso, tentando desestabilizar a economia brasileira e a democracia, eu também representei contra ele na Advocacia Geral da União. E lá tem um departamento que vislumbra os crimes contra a democracia. É um lugar adequado para ser analisada essa questão do Nicolas, e eu também já entrei lá. Espero que a Advocacia Geral da União tome rapidamente uma medida e entre com ações contra esse deputado. E agora, essa ligação dele com a Igreja Lagoinha e também os telefones dele entrelaçados lá com o telefone do Vorcaro, né? Tem aquela música, alguém ligou para mim. Vamos ver como é que são esses telefonemas aí. O fato... Olha o que ele está citando. Sou eu, bola de fogo e o calor tá de matar. Ele não melhora, né? Primeiro a gente ouve o Valadão, né? Isso é fofoca, bem desminhecado, e agora a gente vê, meu Deus do céu. Mas essas ligações, Sofia, e tudo isso que envolve aí igrejas, e eu acho que é importante que a gente pense, por exemplo, o Henrique Vieira deu uma entrevista falando sobre a utilização dessa empresa junto, né, da empresa que está sendo investigada, junto com a Lagoinha, que aí, de acordo com o Henrique, poderia ser para as pessoas, para os fiéis, pagarem custos através dessa empresa que pode não ter realmente registro junto ao Banco Central, é isso que está sendo investigado, e como a Nicolas Ferreira estaria também envolvido ou teria relações muito próximas com o Banco Master. E uma coisa, Sofia, eu já ia finalizando, sem esquecer de falar uma coisa. Sabe quem deu um carro novinho para o André Valadão e assim, já quitado? Não? Meu Deus, Vorcaro? André Valadão ganhou uma BMW quitada, e essa BMW teria sido doada justamente pela família do Vorcaro, né? E eles teriam uma relação próxima de família, inclusive, como foi dito, né, na chamada, o filho do Vorcaro, ele participou de festas da família Valadão, e ele foi, inclusive, o príncipe da festa da família Valadão, aquela valsa, etc. e tal, foi feito pelo filho do Vorcaro. Acho que você só faz isso quando você tem proximidade, né? Então... é isso, Sofia. Tem muita coisa aí que ainda vai ser descoberta nos próximos dias, então vai ter muito mais corte, porque em 15 minutos nem dá para a gente destrinchar tudo isso que é feito dentro desse universo de CPIs, de Valadão, de Nicolas Ferreira, mas tem muita coisa que o Banco Master não citou ainda e que vai aparecer nos próximos
dias e meses, com toda certeza, viu? Meu Deus, realmente é muita coisa acontecendo daí. E as ligações, sabe, começa a aparecer aquele PowerPoint do Dallagnol, sabe? CPMI do INSS, Nicolas Ferreira, Vorcaro, tudo apontando para a igreja da Lagoinha. E daí a gente. Não vou nem falar aqui. O jurídico não deixa eu dizer o que eu penso aqui. Mas enfim. Fica difícil, André. Fica difícil. Agora, o bom para a família Valadão é que eles não estão no Brasil, né? Eles ficam lá nos Estados Unidos. Então, é capaz de serem pegos em algum crime, pedirem extradição e os Estados Unidos vai negar dizendo que é perseguição religiosa ou qualquer coisa assim. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.